Oi, pessoal! Bem-vindos à parte 2 da aula 2, de 24 de agosto de 2020. Nesse vídeo, a gente vai continuar a ver a evolução do pensamento ambiental, ou os 5 paradigmas da evolução do pensamento ambiental, segundo Michael Kolbe, o artigo que é o nosso texto 2. Então, aí está, esse é o artigo que a gente vai continuar a ver nessa segunda aula. Falando um pouco sobre o autor desse artigo, por que escolhemos ele? Esse é um professor na Wharton School, Universidade da Pensilvânia. Foi consultor do Banco Mundial e nessa época em que ele escreve esse artigo, ele fazia consultoria justamente para a avaliação do programa da América Latina e Caribe. Na verdade, ele ajudava a pensar uma estratégia para a América Latina e Caribe. Do apoio do Banco Mundial a esses países. Então, ele elaborou em 1990 o que se chama de discussion paper, que é isso, um paper para discussão, uma coisa para discussão interna, para discussão no banco, para o trabalho. E por isso que é muito interessante que dele surgiu esse artigo. O discussion paper traz até um pouquinho mais de detalhes, porque no artigo a gente tem que limitar o número de páginas e palavras conforme o local que vai apresentar. E o discussion paper é uma coisa mais livre. Então, ele diz logo no começo um alerta sobre esse texto que ele mesmo vai falar, é que cada paradigma, na verdade, abrange várias escolas de pensamento. Nem sempre em total concordância umas com as outras, lógico, e também não há sobreposição entre eles. O artigo explora as distinções, conexões e implicações desses 5 paradigmas para o futuro da gestão ambiental no desenvolvimento. Porque, sendo um discussion paper para o Banco Mundial, é um banco que trata de questões de desenvolvimento dos países. E justamente por isso é que esse texto foi escolhido para nós, porque a gente trata do desenvolvimento sustentável aqui nessa matéria. Então, vamos entrar nos 5 paradigmas ambientais apresentados por Kolbe. No primeiro vídeo dessa aula, a gente entrou em detalhes sobre o que são paradigmas, inclusive resgatou 2 paradigmas apresentados na primeira aula, que são usados nas políticas públicas. Então, como todo mundo já está assim, craque do que é paradigma, vamos em frente. Esses 3 primeiros paradigmas são apresentados numa sequência, como sendo a economia de fronteira, aquela que prevaleceu na maioria dos países até a década de 60, mais ou menos. A gente vai ver em detalhe cada um deles. Mas até a década de 60, porque foi quando começaram a se notar muitos impactos da atividade econômica sobre o meio ambiente, como a chuva ácida e a poluição dos rios. Um paradigma que vem se opor frontalmente a esse é o da ecologia radical, ou seja, a economia de fronteira queria usar todos os recursos do meio ambiente, admitindo que eram infinitos. E a ecologia radical vem com uma proposta de não uso, não crescimento. Ela vem muito inspirada em correntes filosóficas também de respeito à natureza, aos animais. Por isso que elas são consideradas por Kolbe paradigmas frontalmente, simetricamente opostos. O terceiro paradigma viria a ser uma composição, uma forma de achar um meio termo entre o paradigma 1 e o 2. Seria o paradigma da proteção ambiental, uma visão intermediária entre o uso e o não uso, entre a economia da fronteira e a ecologia radical. O quarto paradigma é a gestão dos recursos ambientais. Depois de tentar uma abordagem intermediária, como foi na gestão ambiental, essa abordagem seria uma gestão com foco nos recursos.
No entanto, ela continua sendo um paradigma de que gostaria de continuar as atividades sobre o meio ambiente como sempre foram, business as usual, mas colocando mecanismos de gestão sobre esses recursos. O ecodesenvolvimento viria a avançar um pouco mais em relação à gestão dos recursos naturais, ao prever não o business as usual, mas mudar essa concepção, mudando a forma de produção. Como coube para em 1991, eu trago aqui dois novos paradigmas propostos. O da economia verde, porque ele foi muito falado durante a conferência Rio+20, ou seja, 20 anos depois da Rio 92, que nós vimos no primeiro vídeo, existe uma proposta do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que não seria um substituto do conceito de desenvolvimento sustentável, mas um conceito complementar, que ficou muito conhecido também com a expressão de economia de baixo carbono. E o sétimo paradigma, ele dos anos 70 e 80, contemporâneo ao COBE, mas ele inclui uma vertente com um olhar sobre povos tradicionais indígenas no Brasil e outros povos em outros países. E existem outros povos tradicionais no Brasil também, como os ribeirinhos, os quilombolas. Nesse paradigma chamado de etnodesenvolvimento, entra o respeito para que essas comunidades étnicas possam se desenvolver dentro de uma sociedade mais ampla, mas mantendo os seus padrões de identidade. Então, nós vamos ter uma visão da evolução do pensamento ambiental, não nos últimos 30 anos, como propõe Kolbe, mas um pouquinho mais estendido, indo aos 40 anos de pensamento ambiental. Vamos pegar basicamente entre 2012 e 1972, entre a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que foi realizada na Suécia, em Estocolmo, em 72, e até 2012, quando foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência Rio+20. É interessante notar que a segunda conferência citada em 87 tem um documento produzido chamado Nosso Futuro Comum. E em 2012, o documento que sai da reunião é o Futuro que Queremos. Então, como se vê, essas reuniões elas são ligadas. Uma vai aproveitando os subsídios da outra. E se você analisar só as conferências, você vai notar nitidamente a evolução do pensamento ambiental de alguns conceitos. Bom, então vamos lá em alguns detalhes desses paradigmas. O primeiro, até a década de 60, mais ou menos, na maioria dos países, uma economia de fronteira, ou seja, o meio ambiente é uma fronteira ilimitada de recursos que podem ser explorados para a gente retirar materiais, energia. E a água, o solo e o ar são receptores desses resíduos com capacidade de suporte também ilimitada. Essa era a hipótese, dada o avanço da tecnologia e o avanço com que se pôde fazer na extração desses recursos naturais. Então, mas não havia ainda um meio ambiente a ser gerenciado. O que se gerenciava era a capacidade de extração de recursos naturais. E assim, ao lado, eu coloco um balãozinho para a gente pensar que nessa década começavam já a aparecer sinais de que essa exploração ilimitada de recursos naturais estava levando a alguns problemas e alguns impactos que começavam a ser sentidos. Chuva ácida e poluição dos rios são apenas alguns
exemplos, mas poluição do solo também começava a ser sentido com maior intensidade, principalmente naqueles países que já estavam com a tecnologia mais avançada se desenvolvendo há mais tempo. Mas e no Brasil? O que estava acontecendo nessa década de 60? Que para vocês parece tão longe. Estava se inaugurando Brasília, ó que coisa boa. Tínhamos eleições, novos governos, depois substituição de governos em 64, novos presidentes. Foi uma década de transições políticas. E na economia, o que marca essa década são os planos de ação econômica do governo, ou o novo plano de 64 a 67. Era um problema a inflação nessa década. Tinha-se acabado de construir Brasília, houve bastante investimento em gasto público. E, de fato, esse plano conseguiu conter a inflação, e abaixar e equilibrar o balanço de pagamentos, promover algumas reformas e prepara as bases para o milagre econômico que viria na década seguinte. E quanto ao meio ambiente? Nessa época, havia políticas setoriais que consideravam tangencialmente a questão ambiental, tendo como foco a exploração dos recursos naturais. Quer dizer, a gente estava claramente na economia de fronteira. A principal preocupação era a administração ou controle racional dos recursos naturais, visando melhor uso econômico. Essa frase eu tirei do nosso texto 5, o texto que nós vamos ler sobre a trajetória da política ambiental no Brasil. Então, para você ver como todos os nossos textos, eles vão se conversando e se tornando uma grande conversa sobre o meio ambiente. Eu estou tirando uma expressão de um autor que eu gosto, chamado Alex Castro, que quando explica a história ou a literatura, ele diz que tudo isso é uma grande conversa e vai apresentando livros que se encadeiam um atrás do outro, e no fim você vê que você volta e volta a conceitos e vai ligando uma coisa na outra. Assim tem sido a evolução do pensamento ambiental. Bom, mas então quer dizer que não foi feito nada até a década de 60? Não, não é bem assim. No nosso texto, a gente vai ver lá à frente, ela cita 3 exemplos, que são pequenos, mas são importantes. Quer dizer, já se existiam tentativas de fazer. Já existia uma política para estabelecer áreas protegidas. E cita o Parque Nacional do Itatiaia como uma primeira iniciativa dessa política em 1937. E que a partir daí foram criados outros parques nacionais e havia um serviço florestal federal vinculado ao Ministério da Agricultura. E em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, também vinculado à agricultura e que tinha por responsabilidade administrar as áreas protegidas e fazer cumprir o Código Florestal. O Código Florestal inicial ele é de 1934. Bom, eu fiquei muito curiosa sobre esse Parque Nacional do Itatiaia, que é conhecido, mas eu pessoalmente não conheço, eu nunca fui lá, apesar de ser um dos parques mais antigos do país. Então, eu gosto muito das ilustrações também, fazendo uma busca na história, eu achei essa foto bastante interessante da inauguração toda formal do parque, com Getúlio Vargas ao meio. E aí, uma das fotos de uma vista geral desse parque. Agora, o parque é muito bonito e eu achei muita foto interessante. Daria para a gente fazer aqui uma exposição de fotos do Parque do Itatiaia o resto do vídeo, porque é muito interessante. Então, eu recomendo a vocês, quem não conhece, dar uma procurada na internet e olhar umas fotos desse Parque Nacional do Itatiaia. Quem gosta de trilhas e esse tipo de esporte também vai achar muita coisa interessante. Bom, mas continuando o meio ambiente no Brasil até a década de 60, já que o nosso estudo de caso 1 é a Amazônia,
procurei colocar assim a cada paradigma o que acontecia na Amazônia naquela época e naquele paradigma. E eu achei essa foto muito emblemática pelo seguinte: ela foi publicada em jornais com destaque como sendo um símbolo de progresso. Uma árvore em que Juscelino Kubitschek pessoalmente dirigiu o trator para derrubá-la. Isso foi em Vilhena, Rondônia. E essa frase pomposa, dizendo com muito orgulho que JK fez tombar a última árvore existente numa faixa de 60 metros de largura e 2.800 quilômetros de extensão, na rodovia que iria ligar Porto Velho a Brasília. Então, essa década é uma década de valorização dessas grandes obras, porque a gente. Bom, Brasília tinha acabado de ser inaugurado, a gente tinha um desenvolvimento muito localizado no Sudeste e tinha toda essa ideia de continuar a abertura de estradas para integrar o Brasil. Essa é outra imagem muito simbólica do que acontecia na Amazônia na década de 60, que demonstra claramente o paradigma da Amazônia como fronteira e da economia de fronteira em que se baseava a ideia de ocupação da Amazônia. Esse é interessante se vocês não conhecem a história dos soldados da borracha. Porque no contexto da Segunda Guerra, houve uma demanda muito grande de borracha por parte do governo dos Estados Unidos, que era usado nos seus esforços de guerra e automóveis e uma série de coisas. Então o látex foi muito procurado e foi feito um incentivo do governo federal, com base em acordos feitos com o governo americano, de que iria aumentar a produção de borracha natural para atender essa demanda. Então foi estimulada a migração, principalmente do Nordeste para o Norte, para que trouxesse mais gente, mais força de trabalho para explorar o látex nos seringais da Amazônia. Existia na época um sistema, desde antes do primeiro ciclo da borracha, chamado de aviamento, quer dizer, uma pessoa era dona de uma grande área de terra, geralmente eles chamavam ele de patrão, e os seringueiros moravam lá e forneciam determinada quantidade de produto extraído por semana, por mês. Só que essa quantidade era quase que toda trocada por mercadorias que chegavam pelo próprio patrão, porque eram áreas de difícil acesso, você não tinha acesso a compras. Então, quase que o salário deles praticamente era trocado por esses bens de consumo e alimentares que chegavam a eles. Como eles tratavam o tempo todo dos seringais, eles também não cultivavam, eles não tinham uma agricultura de subsistência. Era essa a forma de produção. Então, enquanto a borracha estava com bom preço e alto, isso compensava e os seringueiros sobreviviam ali, apesar de gastar quase todo o seu salário em bens alimentícios, praticamente. Mas quando acabou essa demanda grande dos Estados Unidos e foi sendo substituída, a Ásia passou a produzir borracha também. Então, esses soldados da borracha, eles ficaram meio que abandonados ali na floresta. Essa história é interessante, contada em vários artigos e livros, e ele está na raiz de problemas sociais que a gente vai ver mais à frente, que foram conflitos entre esses seringueiros novos com os seringueiros que lá estavam e mais os que foram participar de projetos de colonização. Esse o início da população aumentando na região amazônica. E continuando um pouco ainda na Amazônia, é muito interessante porque é dessa época dos anos 60 a ideia de construir a rodovia transamazônica. Uma rodovia muito grande, planejada com 4.000 quilômetros logo de início, que ligaria desde o litoral em Cabedelo, na Paraíba, até
o interior do Amazonas. A Transamazônica ficou um símbolo dessa ideia de integração da Amazônia ao resto do país. E mais uma foto para ilustrar. Essas fotos são muito interessantes porque a gente fica com uma ideia, fica um pouquinho mais concreto, né? Como é que era quando você vê uma cerimônia, uma inauguração, uma forma de falar que vem do passado, e fica muito interessante e mais compreensível. Então, olha que frase assim, simbólica, dizendo, por ocasião da inauguração da construção da Transamazônica, se escreveu na placa comemorativa que nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde. A Amazônia é ainda um gigantesco mundo verde. A gente viu no vídeo do estudo de caso que ela já foi desmatada em 16%. Mas é uma floresta tropical ainda hoje, né, exuberante e realmente um gigantesco mundo verde. Isso eu tenho que concordar com essa expressão. E é outro local interessante que eu recomendo quem tiver a oportunidade um dia de ir à região norte, e ir a Belém, ir a Manaus e fazer uns passeios para ter noção do quão grande é e quão interessante é essa riqueza que é a Amazônia. Bom, e finalmente mais um slide sobre a Transamazônica para apresentar o traçado dela previsto como eu disse, de Cabedelo lá no litoral até o interior do Amazonas. E atualmente ela acaba lá em Lábrea, e aí tem uma fotinho da cidade de Lábrea, que é uma cidade pequena, com uma grande avenida larga, que é o último ponto da Transamazônica na Amazônia. E o Rio Madeira ali ao fundo. É uma cidade muito bonitinha, muito, muito organizada, mas ela fica isolada durante parte do ano em que vem a cheia. A cheia cobre a parte da Transamazônica e você só acessa a Lábrea de barco ou de avião. Isso é comum em várias regiões da Amazônia. Nossa, mais um, eu achando que aquele era o último. Não, depois de colocar aquilo, o traçado dela, uma inauguração antiga, eu trouxe aí uma inauguração de um trecho bem novo. Isso aí foi em dezembro de 2019, em que se inaugurou mais um trecho ligando a divisa do Tocantins com o Pará. E eu achei interessante que é um trecho novo, está aí um pedaço bonito. Quer dizer, até hoje ela está em construção. Bom, vamos para o segundo paradigma da ecologia radical, que surge mais ou menos na década de 70. Como eu disse, seria um oposto simétrico ao primeiro paradigma de uso da natureza. Tem uma visão biocêntrica, ou seja, colocando a biodiversidade e os animais no centro dessa visão, e não antropocêntrica, que seria o oposto, que é a economia da fronteira, colocando a utilização pela humanidade dos recursos naturais. Kolbe chama atenção que várias vertentes filosóficas e religiosas é quem embasam essa ecologia radical que prega mesmo o não uso e o não crescimento e a não realização, não o aumento de atividades econômicas. O que pode ter inspirado também esse movimento nessa década são movimentos pacifistas, movimentos de independência. Os cientistas também começam a ir mais a fundo nos impactos ambientais. É nessa década que se descobre o problema que está acontecendo com a camada de ozônio. E tem o fim da Guerra do Vietnã bem no meio dessa década, e essa guerra trouxe muitas questões sobre
muitas questões pacifistas, né? E nos Estados Unidos teve muita resistência a continuar essa guerra. Então, tudo isso vem nesse contexto que afeta o meio ambiente. Bem, então, e no Brasil? O Brasil, essa década, o começo dela, ainda pega o chamado milagre econômico, que foi uma época de 68 a 73, onde tivemos as maiores taxas de crescimento médio de 11% ao ano, e onde se destacaram os setores de bens de consumo duráveis e construção civil como os setores que mais cresceram. Mas em 73 vem o primeiro choque do petróleo, quer dizer, quando houve alta de preços e escassez do petróleo no mercado, e isso complica não só para o Brasil, mas para o mundo. Então vem o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, de 74 a 78, que busca financiar o crescimento econômico, mas com endividamento externo, porque não havia também mecanismos de financiamento de longo prazo no Brasil. Para financiar o desenvolvimento, tinha que se recorrer ao financiamento externo mesmo. Foi a década de política de substituição de importações também. Isso quer dizer produzir mais no Brasil, comprar menos, equilibrar o balanço de pagamentos. Mas esse plano também tinha como objetivos aumentar a produção de aço, alumínio, minério de ferro, de petróleo e expandir a capacidade de geração hidrelétrica. No meio ambiente, é nessa época que se destacam obras como a construção de Itaipu, o projeto Carajás, esses projetos de ocupação e colonização. São todas atividades que trouxeram impactos ao meio ambiente. Do ponto de vista institucional, também teve alguma evolução. A Secretaria Especial de Meio Ambiente foi criada em 1973, dentro de um ministério chamado Ministério do Interior. Já havia se chegado ao desmatamento de 14 milhões de hectares da Amazônia. E em 1976 saiu uma das primeiras regulações na tentativa de regularizar a propriedade de terras, que é uma discussão que se arrasta e que chega até hoje. Essa necessidade de regularizar direitos de propriedade na Amazônia, que está na raiz de muitos problemas até hoje. Trazendo mais um pouquinho de ilustração para a gente não ficar só nessa falação e nesses conceitos. Tem aí duas fotos da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que se deu entre 73 e 84. Uma obra de engenharia grandiosa, muito bonita, aliás. Eu achei interessante a foto da construção e ali com o tamanho dos tratores, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa obra, que foi durante muito tempo a maior do mundo. E, se não me engano, ela só foi superada por uma usina chinesa chamada Três Gargantas, muitos anos depois. E aí uma foto da Itaipu. É outro local que vale muito a pena, se alguém puder visitar Foz do Iguaçu, visitar a usina e visitar depois as cataratas. São dois exemplos frontalmente opostos de duas belezas. Uma, a beleza produzida por obras de engenharia, e a outra, a beleza natural. Bom, e aí uma ilustração do projeto Grande Carajás, que é uma marca dos anos 80 no país. É uma região muito rica de muitos minérios, não é só minério de ferro, mas também ouro, estanho, bauxita, que entra na produção do alumínio, manganês, níquel, cobre. O único problema é que a atividade extrativa mineral ela provoca grandes impactos mesmo sobre o meio ambiente e exige muito tratamento durante e depois dos impactos. Essa é uma região que eu nunca pude visitar, mas que é interessante também, se vocês procurarem mais fotos,
Até hoje, essa é uma região de mineração importante no país. E de novo, voltando à Amazônia, como tudo é interligado, o projeto de integrar é interligado ao projeto de colonizar. Eu trouxe só um exemplo, por exemplo, de um projeto de colonização feito em determinado trecho da Transamazônica, que atraiu principalmente colonos para atividade agrícola vindos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Sul tem uma tradição grande, né, de desenvolver a agricultura. Então, depois de 10 anos desse projeto de colonização, no entanto, um levantamento mostrou que só 30% das propriedades ainda estavam com alguma utilização regular pelos colonos iniciais. Muitos tinham ido embora e residiam agora nas cidades, Humaitá e Porto Velho. Por que acontece? Isso acontece, lógico, a pessoa não vai lá para explorar a terra e para largar. É que ela vai enfrentar muitas dificuldades, uma região difícil, longe, e com a experiência desses projetos, é que se viu que existem problemas de acidez do solo e de baixa fertilidade depois que você desmata a primeira vez. Faltava infraestrutura socioeconômica para apoiar aqueles colonos, como as escolas, os postos de saúde. Faltava uma assistência técnica apropriada para que eles insistissem naqueles projetos de colonização. Então, isso é um exemplo de como foi desafiador e como alguns projetos apresentam dificuldades não previstas e resultam em problemas socioeconômicos. Bom, chegamos ao terceiro paradigma, o da proteção ambiental, que é um paradigma que vem enfraquecer o paradigma da economia da fronteira por provocar um aumento das regulamentações sobre o impacto ambiental. Institucionalizar esses padrões dentro da atividade econômica. Então, a atividade econômica não pode ser feita assim como era na economia de fronteira. Criam-se regras, criam-se agências governamentais de regulação. O foco no reparo de danos, em analogia com a saúde, isso é uma analogia que traz o Kolbe, seria como focar na doença e não na manutenção da saúde. Mas já era um avanço em relação ao primeiro paradigma. O objetivo continuava a manter o business as usual, ou seja, continuar as mesmas práticas, mas com mais cuidados em relação aos danos causados. Daí decorrem essas regulações e padrões e os economistas chegam a níveis ótimos de poluição, começam as ideias de inclusão do meio ambiente como uma externalidade nas atividades econômicas e o aumento das políticas chamadas de comando e controle, quer dizer, você estabelece um padrão para uma indústria, um padrão, um máximo de poluição que ela pode fazer e fiscaliza se essas indústrias estão cumprindo. Esse é um exemplo de uma política de comando e controle. No mundo, se começava uma grande transformação tecnológica. Os anos 80, alguns autores sugerem que é o início da era da informação. Aparecem aí os computadores pessoais, os CDs, os videocassetes, e essa década termina com a queda do Muro de Berlim, que o fim da Guerra Fria traz um otimismo nos países em geral, de que teria menos ameaça de problemas nucleares e de uma provável guerra nuclear. Então, foi esse o clima que encerrou a década de 80. Mas, no Brasil, a década de 80 foi uma década de muita dificuldade econômica. Entre 81 e 84, a necessidade de fazer um ajuste externo e os efeitos da segunda crise do petróleo, em 79. Foi uma época em que se teve a contenção salarial, grande contenção de gastos no governo,
E, de fato, o déficit em 1980 passou a ser um superávit em 81, como consequência dessas políticas mais austeras, e foi feito um ajuste com o Fundo Monetário Internacional, mas que não ajudou a combater a inflação, que é um problema que vinha, né, como nós vimos, aumentando, depois abaixava, aumentava de novo, mas a inflação chegou a 211% em 1983. A inflação é um dos piores problemas econômicos possíveis, porque ele penaliza demais a população mais pobre, ele também impede investimento, ele impede todo o desenvolvimento de uma economia saudável. É uma doença na economia. Então vem o período de 85, 89, no governo Sarney, a economia volta a crescer um pouco, mas ela não deslancha, até porque tem essa questão inflacionária. É uma década em que são lançados vários planos econômicos tentando atacar esse problema. Vem o plano cruzado, o plano Bresser, plano Verão. Só isso aí já dava uma aula inteira de economia, mas é interessante relembrar, era esse o nosso cenário. Então a década de 80 foi uma década muito difícil para a economia no Brasil. Bom, e no meio ambiente? O meio ambiente também, institucionalmente, não ficou parado, as coisas vão evoluindo. A Política Nacional do Meio Ambiente, que até hoje é seguida, ela é de 1981. Em 85, o Ministério do Desenvolvimento Urbano passa a ser Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Lembrando que tinha lá em 1973 uma Secretaria de Meio Ambiente dentro do Ministério do Interior. O Ministério do Interior seria o equivalente do Ministério do Desenvolvimento. Mas é a primeira vez que o meio ambiente aparece com status no nome do ministério, mas não era um ministério só do meio ambiente. Mas já era um grande avanço. Veio o Conselho Nacional do Meio Ambiente, instituído também em 81, com importantes resoluções, entre elas a da necessidade de estudos de impacto ambiental. Então, claramente, no Brasil, na década de 80, estava esse paradigma da proteção ambiental vigente. Com a nova Constituição vem capítulos sobre o meio ambiente e acontece a criação do IBAMA em 89. Ela junta 3 órgãos que já existiam. O IBDF, que nós vimos alguns slides atrás, com 2 superintendências, a SUDEP, que era relacionada à pesca, e essa SUDEVIA era relacionada à extração da borracha. O nome é porque o nome científico da árvore da seringueira é Hevea brasiliensis. Então, existia essa superintendência do desenvolvimento da Hevea brasiliensis, que era sobre a borracha. Bom, mas e na Amazônia? Voltando ao nosso estudo de caso, que é o nosso estudo de caso 1 de aplicação das políticas ambientais à Amazônia. Um desafio desde sempre. Então, nessa década de 80, a gente viu, tinham projetos de colonização que alguns deram mais certo do que outros, alguns foram mais abandonados. Tinham os seringais, que já não tinham não eram assim tão demandados. E desse movimento que juntou trabalhadores rurais, seringueiros e indígenas também, que os indígenas contatados estavam se próximos a essas outras comunidades. Então, o INCRA fez um projeto novo chamado Projeto de Assentamento Extrativista, uma categoria nova de assentamento. Porque essa categoria nova ia levar em conta atividades extrativas e não agrícolas. As atividades agrícolas são diferentes das extrativas. Por exemplo, no assentamento tradicional do INCRA, o colono ganhava um lote, tinha que desmatar e plantar, e no extrativismo é o contrário, ele tem uma área que não dá para ser delimitada como um lote, porque são grandes áreas, para os seringais são grandes áreas, e você não vai derrubar, vai extrair a partir do que está lá. Então é outra concepção. Mas começaram a ser realizadas essas experiências de assentamentos extrativistas.
que vão resultar mais tarde no conceito de reservas extrativistas. O quarto paradigma é a gestão dos recursos naturais. Viria na década de 90, mais ou menos, relacionando-se com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Visa colocar o meio ambiente não como um limite para o desenvolvimento, mas como vital, desde que seja de forma sustentável, né? Então, é um paradigma que mais envolve a extensão dos conceitos da teoria neoclássica da economia para que ela incorpore os elementos ambientais dentro da sua teoria, dentro de capital, trabalho, e deve se inserir, capital, trabalho e tecnologia, deve se inserir também os recursos naturais na teoria macroeconômica. E incorporar os recursos naturais no chamado diagrama circular da economia, que é um diagrama que todo mundo aprende no primeiro semestre de economia, e a gente vai ver aqui mais à frente. Então, é nesse contexto que surge o princípio do poluidor-pagador, com as ideias das taxas sobre quem polui, e não sobre quem desrespeita as normas, como era até o paradigma anterior. E nas palavras de Sachs, um outro pensador do desenvolvimento sustentável, era um paradigma que queria a ecologização da economia. Bom, e no Brasil? Vocês veem que eu estou tentando sempre fazer um paralelo, como o paradigma do Kolbe, o que acontecia no mundo, o que acontecia no Brasil, e o que acontecia no Brasil em termos de institucionalização do meio ambiente. Isso entra muito no tema do nosso texto 5. A gente vai retomar essa trajetória ambiental no Brasil. E essas observações sobre a economia são só para fornecer o pano de fundo e ver que as relações entre economia e meio ambiente, elas são, de fato, muito intrincadas, né? Elas são, não dá para você ficar olhando separado, só a economia, só o meio ambiente. Então, na década de 90, a gente começa com a inflação muito, muito alta e mais planos, plano Collor 1, plano Collor 2, teve o confisco da poupança, tiveram tentativas extremas mesmo de combater a inflação. Uma tentativa também de abrir a economia, de reformar o Estado, renegociar a dívida. Mas a inflação mesmo só veio conseguir ser abaixada, né, com o Plano Real. O Plano Real em 93, 94 é que é exitoso no combate à inflação, mas ele traz uma indexação da economia, atrela a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio ele atrela, faz uma âncora cambial. Ou seja, junto com o combate à inflação, se previa que o dólar flutuasse menos. Tem esses mecanismos da macroeconomia que fizeram essa banda cambial. A gente não vai entrar nos detalhes disso, não é o objetivo aqui desse curso, mas é para ter uma ideia de que foi a década de 90 que se conseguiu estabilizar a economia, o que era muito importante para lançar as bases para outro tipo de desenvolvimento. Mas a década termina também com uma crise e uma transição da âncora cambial para uma flutuação numa banda cambial. Isso foi uma crise externa. E houve uma desvalorização muito grande do real de um dia para o outro, em decorrência de problemas nos Estados Unidos. Essa década começa de novo a Secretaria de Meio Ambiente deixa de ser ministério, passa a ser secretaria e fica dentro da Presidência da República. Mas a década começa com a conferência da Rio 92, chamada Cúpula da Terra, o Eco 92, que vimos no outro slide, na primeira parte da aula. E, finalmente, a criação do Ministério do Meio Ambiente, em 1992. Em 1995, vem um grande programa para a proteção das florestas tropicais do Brasil, já dentro do MMA, que nós vimos também na primeira parte como um exemplo de intervenção, já
com o objetivo de combater o desmatamento. Em 98 tem a Lei de Crimes Ambientais, que é outro marco na política ambiental brasileira. Bom, e na Amazônia, pegando lá o nosso estudo de caso, esse é um parágrafo que está lá no nosso estudo, que aí nas décadas de 90 e 2000, os pequenos proprietários de terras assentados, aqueles que vieram expandir a fronteira agrícola, vão sendo substituídos também por uma segunda geração de proprietários com maior capital e maiores áreas de ocupação. A gente viu que um dos problemas da colonização do INCRA eram as dificuldades para corrigir o solo, para ter assistência técnica. Mas, ao mesmo tempo, os pequenos agricultores, então, procuravam novas áreas, novas possibilidades. E foi nessa década que se forma o que se passou a chamar de Arco do Desmatamento, que é essa área em amarela, onde se nota o avanço da fronteira agrícola em direção à região norte. Bom, o último paradigma apresentado por Kolbe, o ecodesenvolvimento, ele mesmo, na verdade, coloca que não seria ainda um paradigma completamente formado, mas que seria a evolução. Todo esse processo da evolução dessa política, ele tinha esperança que iria gerar um novo paradigma que abarca um pouquinho de cada um dos outros e que avançam um pouco mais na valorização dos processos ecossistêmicos, da proteção ambiental, que traria instrumentos econômicos como impostos verdes e taxação das atividades poluidoras. E era mais ou menos isso mesmo, a visão de futuro com que se encerra a década de 90. Quanto ao fluxo circular de renda que eu citei lá atrás, é esse em vermelhinho e azul, onde se apresenta como esse sendo o ciclo básico da economia em qualquer país, com famílias atuando para a produção de fatores, para a produção de bens e também comprando bens no mercado, as empresas tanto produzindo os bens quanto adquirindo a força de trabalho, e assim seria o fluxo da renda ou do dinheiro numa economia. A proposta nesse quinto paradigma seria de incorporar esse sistema, jogá-lo dentro do sistema maior, que é o sistema terrestre, colocar o sistema econômico dentro de uma dimensão onde você pode ver que você precisa da entrada dos recursos naturais e precisa do meio ambiente como local de assimilação dos rejeitos dessa economia. Então, já seria um passo maior, porque visa transformar, de fato, a forma como se enxerga a economia. Isso está dentro já do quinto paradigma de Kolbe. Bom, e aí vem esse sexto paradigma que eu acrescento, que foi a discussão em torno da economia verde que se deu próximo à Conferência Rio+20, colocando o foco numa economia de baixo teor de carbono. Isso porque a preocupação maior vem sendo com mudanças climáticas e de como fazer uma economia que não contribua para a mudança climática e, ao mesmo tempo, que seja socialmente inclusiva, dado o reconhecimento de que a desigualdade social ela vem aumentando isso no mundo inteiro. Então, seria um conceito complementar ao de desenvolvimento sustentável. Bom, e a década de 2000 no Brasil começa com reflexos da crise de 99, com um novo pacote de ajuda financeira com a FMI, mas com o objetivo de manter a inflação sob controle. Então, temos metas inflacionárias, a política continua de contração fiscal e monetária para que não haja descontrole da inflação. A gente tem uma crise de energia quando um choque da oferta, abaixou a oferta de energia, muito em função da escassez de chuvas, foi chamado apagão.
A gente tem mais uma transição de governo, a inflação ela consegue se manter estável dentro das metas, tem um programa econômico para acelerar o crescimento, mas vem de novo uma crise mundial no final da década provocada pela explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Em relação ao meio ambiente, foi uma década muito rica, com vários marcos na evolução institucional, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000, a Agência de Águas, a Conferência Rio+10, a criação do Serviço Florestal Brasileiro em 2006, do Instituto Chico Mendes em 2007, a Política Nacional sobre Mudança do Clima em 2009, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e 2012 com a Conferência Rio+20, o novo Código Florestal e uma política de gestão ambiental e territorial em terras indígenas. E o último paradigma que eu acrescento, que não foi tratado por Kolbe, é o do etnodesenvolvimento, que ele vem surgir muito de trabalhos de pesquisadores da América Latina. E seria o desenvolvimento de grupos étnicos no interior de sociedades mais amplas, ou seja, que esses grupos étnicos pudessem fazer um desenvolvimento de acordo com a sua cultura, sem que tivesse que seguir os padrões da sociedade que o envolve. É um desenvolvimento endógeno na visão dos economistas. E ele se materializa, por exemplo, em ferramentas como etnomapeamento e etnozoneamento. Tem aí uma figura, por exemplo, de um mapa de ameaças aos recursos naturais que foi elaborado pelos próprios indígenas durante um processo desse de etnomapeamento. Então, esse paradigma vem trazer esse conceito de construir as bases do planejamento, do desenvolvimento, junto com as pessoas, a partir de uma visão cultural que pode ser diferente. Então, ele se encaixa na nossa definição lá da aula 1 de política pública, como sendo parte de políticas públicas multicêntricas. Então, já quase concluindo, essa é a figura que traz o artigo do Kolbe, onde você vê os dois primeiros paradigmas ali embaixo, um oposto ao outro, chegando num meio termo, que é a proteção ambiental, e aí no sentido de baixo para cima, um paradigma vai englobando um pouquinho do outro, de forma que, na verdade, eles coexistem no tempo. Já que a gente viajou de 72 a 2012, eu volto aqui com o gráfico do estudo de caso, onde agora vocês podem comparar cada pedaço do gráfico no tempo com o que estava acontecendo na economia na época e com o que estava acontecendo na institucionalização das políticas ambientais. Acho que agora vocês vão poder olhar com outros olhos esses gráficos e poder fazer as correspondências entre os períodos de maior desmatamento e menos desmatamento, com mais crise econômica ou com menos. E, por último, um paradigma não citado, mas que também não sei se chega a ser um novo paradigma ou só uma evolução dentro do mesmo, que se fala muito em transformar a economia em circular. Por quê? Porque a economia atual ela segue uma lógica linear, em que você extrai recursos, tira matéria-prima, faz produtos, distribui, usa, consome e descarta. Esse é o ciclo do produto numa economia linear. Um novo paradigma tenta aproveitar melhor esses recursos, do descarte ele ser reciclado e também ser reduzida. Você tem que pensar na reciclagem, na redução e na reutilização, os chamados 3 R's. Então, a proposta da economia circular é que não seja uma coisa linear que você vai só colocar como
dê jeito ao resto do processo, mas que grande parte desse resto do processo volte e alimente o processo novamente. Isso na tentativa de usar menos recursos naturais para a produção dos bens e serviços. Deixando com vocês só essa ideia da economia circular, para a gente começar a pensar um pouquinho, eu coloco aqui o nosso cronograma para essa primeira parte do semestre. Então, aqui a gente tem as nossas próximas aulas, os temas e os textos de referência, quais são. Então, continuando o cronograma, o nosso texto 5 é um da trajetória da política ambiental no Brasil, que vai conversar muito com esse vídeo de hoje. E como vocês pediram na nossa última aula, eu vou disponibilizar já todos os outros 6 textos dessa primeira parte. E a primeira parte do nosso semestre se encerra com um trabalho a ser entregue no dia 14 de outubro. Bem, é isso. Chegamos ao nosso maior vídeo até agora. Eu acho que ficamos em torno de 55, 56 minutos. Vamos ver se eu consigo compilar, se isso não vai ficar muito pesado para ir para a plataforma. Obrigada, até a próxima aula.